E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago o retorno triunfante aí do Magnus Carlsen aos torneios clássicos de xadrez. Ele tá jogando o TP Sigma, que é um campeonato na Suécia que conta com grandes nomes do xadrez, como por exemplo Nils Grandelius, né, o melhor jogador da Suécia, que está enfrentando o Magnus aqui hoje, Nordbeck Abdusattorov, Arjun Erigaiser, Zhu Giner e claro, o confronto que vai acontecer essa semana que todo mundo está muito animado para ver, Magnus Carlsen contra Yagiskan Erdogmus, aí o prodígio de 14 anos que conquistou os 2.700 pontos de rating. Então, hoje, Magnus enfrentando aí o Nils Grandelius joga uma linha que ele não jogava desde os 9 anos de idade. É isso daí. Vamos lá. Temos peão em D4 por parte do Nils Grandelius e o Magnus joga a cavalo em F6. Vemos peão em C4, expandindo o controle central por parte das brancas. E6 é conhecido como convite para a Ninja, e aqui o Nils Grandelius pensa por um tempo e decide pôr cavalo C3. Hoje em dia tá muito na moda você evitar a Ninja e jogar cavalo F3, que é anti-ninzo, e por transposição a gente acaba numa posição de gambito da dama recusado. Mas na partida cavalo C3 convida o Magnus, caso queira, a jogar bispo B4, que é a Ninja, evitando que as brancas expandam centralmente com E4, mas na verdade o Magnus joga um lance aqui, né, C5, que a última vez, né, pelo menos me contaram isso, eu acreditei na live, né, mas eu acredito que a informação é verídica, né, depois a gente confere aí qualquer coisa. Mas a última vez que o Magnus Carlsen jogou esse lance numa partida clássica foi quando ele tinha 9 anos de idade. E nós temos aqui uma Benoni, né, cavalo F6 e C5 por transposição, é a Benoni, e as brancas podem avançar e a Benoni ela vai levar a essa posição na qual o jogador de brancas tem muito mais espaço e depois da troca do peão de E, essencialmente pelo peão de C, né, na verdade toma o peão de E, mas o único peão que some do tabuleiro é o peão de C, depois de E por D5 e C por D5, nós temos uma estrutura de peões totalmente assimétrica, na qual as brancas têm uma maioria de peões de ala do rei e normalmente visam expandir essa maioria com ideias de E4, F4 e E5, e as pretas têm uma maioria de ala da dama e visam expandir essa maioria com A6, B5 e B4. O problema aqui de você jogar a Benoni, né, depois do D6, é que o jogador de brancas, é claro, possui uma vantagem muito grande de espaço. Então esta é uma linha um tanto quanto claustrofóbica e difícil de se jogar. Então é uma linha que você vai ver com muita raridade em partidas de mestre. Você vê, por exemplo, que pela falta de espaço, a máquina prefere as brancas. Mas esta linha é muito, muito caótica e ela é uma linha preferida de jogadores muito agressivos, certo? Você vai ver aí, por exemplo, ao longo da história, Mikhail Tal jogando bastante a Benoni. E em tempos modernos, esta é uma preferida, por exemplo, do grande mestre Fear. Então, vamos lá. Vem G6 por parte do Magnus, preferindo aqui fianquetar o bispo de casas escuras Z, pressionar ao longo desta diagonal, e o lance principal para as brancas é o F4 ou o H3, né? F4 seria a ideia principal com o objetivo de jogar E5 no futuro. Normalmente seria algo como o bispo G7, vamos imaginar que cavalo em F3, né? Bispo G4, ideias afins, e o jogador de brancas joga pro E5 e o jogador de pretas joga costumeiramente para a ideia de B5, tá? Na partida, nós vemos bispo em E2 para evitar bispo G4, normal também, bispo G7, e aqui o F4 pode, é claro, ser jogado. E a ideia de você jogar o F4 para as brancas nesse tipo de linha, é claro, é jogar o E5, né? Mas as pretas têm muito jogo. Por exemplo, se F4 pretas rocam, vem algo como cavalinho F3, curiosamente nesse tipo de linha você pode jogar o lance B5 até como um sacrifício de peão, você vê? Porque peão na casa de B5 vem com o argumento de que você tá punindo o jogador de brancas por ter ficado muito tempo com o rei no centro para construir esse grande centro de peões, e você está ameaçando o peão de E. Então a ideia é cavalo por leva, cavalo por E4, e surpreendentemente bispo por B5 leva também cavalo por E4. Na mesma lógica, né? Depois de cavalo por dama cheque, e o bispo será ganho, porque se cavalo C3 você tem bispo por cavalo no final da linha. Então você vê que ela é uma linha extremamente tática, né? Onde os temas são F4 e 5 para as brancas e B5 para as pretas. Isso daqui é importante porque se você não tiver essa noção, você dificilmente entenderá o restante dessa partida, que é muito tático e é uma batalha posicional por esses avanços. Dito isso, bispo em E3 por parte do Nils Grandelius, roque do Carlsen, cavalinho F3 por parte do Grandelius e bispo G4. Então aqui
Bispo G4, toda a ideia do Grandelius está evitando o Bispo G4 com o Bispo E2, e toda a ideia do H3 pode ser um lance até que bastante considerável para evitar o Bispo G4, você entende que é para quê? É para evitar o E5, você vê? A gente quer eliminar esse cavalo, que é uma peça que ajuda bastante o jogador de brancas a jogar E5, e é uma peça que na verdade faz com que nós não possamos colocar um cavalo nesta casa, né? Que é algo que a gente gostaria de fazer provavelmente. Porque se cavalo em E5, cavalo por, o peão de D fica passado e as brancas já têm uma vantagem posicional de longo prazo. Então o Nils ele fez uma concessão permitindo o bispo G4, mas a posição segue igual. Vem cavalo D2 por parte dele, querendo trocar os bispos, e tem bastante lógica, ele tá pedindo por essa troca de bispos, tendo em vista que o jogador de brancas vai ficar com os peões todos fixados em casas claras, então este bispo é o que nós podemos chamar de bispo mau da posição, né? E então este é um bispo que as brancas têm sim o desejo de trocar, mas não pelo cavalo que apoia o E5, veja bem. Vem bispo por, dama por e cavalo D7, e agora cavalo E5, por exemplo, não é uma ideia que a gente vai poder jogar tão fácil, porque seria respondido com F4 imediatamente. Então nesta posição, brancas fazem o roque, né? E aqui tem duas ideias extremamente temáticas para as pretas jogarem, certo? Se o Magnus fosse um jogador comum, Magnus jogaria peão em A6 na tentativa de jogar peão na casa de B5. Seria esta a ideia. O problema é que o peão em A6 para jogar B5 é muito difícil de preparar. O jogador de brancas, é claro, vai jogar peão em A4 e o B5 que você tanto quer jogar não chega tão fácil. O Magnus é um jogador que estuda as aberturas e entende as posições de xadrez com base em padrões. Então ele vê que nesta posição, na verdade, a estrutura de peões com centro fixo e um peão avançado em D5 é essencialmente a mesma estrutura de peões de uma Índia do Rei, por exemplo, né? E a inabilidade do jogador de brancas de jogar E5 significa que o Magnus pode contestar o peão de E com o F5, e é um plano genial. Magnus, nesta posição, joga cavalo E8, com a intenção de jogar o F5, e olha que lance magnífico, né? O Magnus basicamente está dizendo: eu neutralizei totalmente a sua habilidade de avançar o peão, que é o plano pelo qual você luta, né, na Benoni. Ao neutralizar a sua possibilidade de avançar o peão, eu vou travar tudo na ala do rei com F5, e depois de feito isso eu tenho todo o tempo do mundo para eu jogar para minha maioria de peões, né? Na partida, tá aqui, o Nils Grandelius pensa por 10 minutos, mais ou menos, né? E ele decide, tudo bem, eu vou jogar peão em F4, né? Com a intenção de, depois do F5, potencialmente eu ainda manter viva uma ideia de avanço, mas o avanço está muito bem controlado, né? Tem o peão de E5 aqui, ó, né? Na verdade, a casa de E5 está super controlada pelas pretas, então o Magnus joga peão em F5. E aqui, Nils Grandelius pensa por mais 13 minutos. Até aqui o tempo está mais ou menos parelho, ainda estamos na abertura, mas você vai ver que o Magnus vai começar a pressionar o seu oponente no tempo. Ele decide tomar em F5 e o Magnus vai jogar um lance sensacional nessa posição. Eu espero que você consiga entender por que G por F5, na verdade, é um lance espetacular. E é um lance que você pode jogar sem grave perigo, porque o centro tá tão fechado que não tem problema tomar com o peão de G. O seu rei não tá de fato exposto, não tem nenhum cheque, por exemplo, né, para o jogador de brancas dar. O fato de que esses peões centrais estão travando o centro significa que esta diagonal e esta diagonal são muito difíceis para o jogador de brancas utilizar para tentar um ataque direto ao seu rei. E mesmo com a ideia de dama em H5, cavalo F3, cavalo G5, né, são todas ideias que demoram muito para acontecer. E apesar de serem ideias que demoram demais para acontecer, são muito fáceis de defender. Dá para você jogar H6, cavalinho F6 e todas essas ideias. E aqui, ao tomar com o peão de G, então qual que é o benefício? Já entendemos que não tem nenhum malefício, né? Mas qual que é o benefício de você fazer isso com a sua estrutura de peões? Basicamente, você está evitando o G4. Então, nesta posição assimétrica, veja que a distribuição de peões está desigual. O jogador de pretas possui 3 peões contra 2 na ala da dama, e as brancas possuem 3 peões contra 2 na ala do rei. Então a ideia para ambos os jogadores é atacar no lado que eles têm mais material. Para as pretas, por exemplo, se a gente for avançando esses peões, vai sobrar um pra gente, a gente passa um peão, né? Se eu tenho 3 contra 2, sobra um pra mim. Então eu quero jogar A6, B5, B4 e afins. E o jogador de brancas quer fazer a mesma coisa, certo? Ele quer me atacar
Aqui, com o peão em F5, eu tô completamente travando o G4 e eu tô evitando que ele utilize a casa de E4. Então, esta é uma posição na qual o único jogador que vai de fato conseguir avançar o seu plano é o jogador de pretas, né? O Magnus, em apenas 15 lances, neutralizou completamente o adversário, que é um jogador de quase 2.700 pontos de rating. Sim, de maneira brilhante. É bizarro isso até, né? Dito isso, vem bispo em F2 por parte do Nils Grandelius, né? Com a ideia de jogar dama em E6 check, né? Um lance super forte que gera um monte de problemas pra gente. Então, por exemplo, não dá pra jogar cavalo F6 porque dama check ele pega o peão de F. Não dá pra você fazer várias coisas que você gostaria, né? Porque também tem ideias de bispo em H4. Por consequência, cavalo C7, vamos primeiro lidar com qualquer cheque de dama e mais ou menos pressionar o peão, apesar de que não muito, né? Porque bispo por cavalo, seguido de cavalo por peão, seria respondido no final da linha com dama cheque, pegando o cavalo em D5. Na prática, cavalo em F3 das brancas, passando a peça para a ala do rei, com a intenção potencial de tipo cavalo G5, entrar na casa de E6, esse tipo de coisa, e cavalo em F6 por parte do Magnus, pressionando o peão de D, ainda que ainda não ameaçando capturá-lo, né? Como a gente já viu, cavalo por, cavalo por, cavalo por. No final da linha, temos dama cheque, capturando o cavalo em D5. Por consequência, nesta posição, o Grandélio joga dama em D3, ameaçando o peão de F. E aqui, pretas jogam, existe um lance para as pretas que é completamente brilhante e toma as rédeas da partida. Você pode ver que, na verdade, a partida ainda está bastante igual, a barrinha está meio a meio, mas tem um lance aqui que você pode jogar que captura completamente a iniciativa pelos planos que a gente comentou. Então, este é o momento que eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente encontrar por conta própria qual lance Magnus Carlsen pode jogar nesta posição para, enfim, né, capturar a iniciativa e, essencialmente, né, vencer o jogo nos próximos lances. Enquanto você pensa, eu também te convido, né, a checar a aba Produtos, caso você queira materiais enxadrísticos de altíssima qualidade. Temos ótimos tabuleiros de xadrez, livros de xadrez, relógio, jogo de peça, tudo que você quiser na aba Produtos aí na descrição do vídeo, tá? Dito isso, o lance maravilhoso é o B5, é isso mesmo, né? B5, sacrificando tanto o peão de B, como também sacrificando o peão de F. Eu falei, é temático. É um sacrifício super temático da abertura, né? Da defesa que o Magnus optou por jogar. O que acontece? Independente de qual peão você toma, como você toma, você vai acabar perdendo material na sequência, né? Este lance é maravilhoso porque se você toma, por exemplo, dama por F5, você leva cavalo por D5. E aí o jogador de pretas tem essa enorme maioria com tempo na dama, né? Ganhando a iniciativa com tempo em C3, com tempo em F4, tá tudo muito bem para as pretas. Se você toma em B5, no entanto, o jogador de brancas, na verdade, abre a coluna B. E você, obviamente, é o jogador que joga com mais facilidade pela ala da dama, porque você tem mais espaço por lá. Então, cavalo por B5, dama por B5, a ideia é torre B8, não é cavalo por peão. Porque como eu já havia dito, né, toda aquela patifaria que o Magnus fez, F5, toma com o peão de G, expõe o rei, tudo aquilo, eu falei muito especificamente que aquilo só funciona porque o centro está fechado. Comece a eliminar peões no centro e você vai começar a ter problemas de segurança do rei. Cavalo por peão, abre uma diagonal e aí de repente você perde o jogo. Então, mexer os peões na frente do seu rei somente com o centro fechado. Centro fechado pede pelo quê? Ataque nas alas. Se o centro começar a se abrir, cara, você não pode estar com o rei exposto. Vai começar a dar problema muito mais facilmente, tudo bem? Então a ideia do Magnus, na verdade, não é, claro, cavalo por D5, é sim torre B8. E o bispo e a torre em uníssono, né, vão ameaçar o peão de B. E nesta posição, a ideia para as brancas segurarem, né, apesar de não parecer, mas as brancas têm como segurar isso daqui, é dama em E2, antecipando uma sequência dificílima. A antecipação que você teria que fazer é a antecipação da ameaça das pretas para cima do peão de E. Olha que loucura, porque agora cavalo E4 com uma dupla ameaça no peão de B, tá uma ventania danada, eu imagino que vocês estejam vendo, mas espero que não estejam ouvindo, tá para começar uma tempestade aqui. Dito isso, nós temos uma ameaça aqui no peão de B, não dá para jogar B3, né, porque perde a torre, mas dá para jogar torre B1, e aí brancas têm duas defesas aqui no peão.
E depois de dama em A5, a chave é que você, com a dama em E2, consegue segurar o peão de A, jogando agora o B3, que não tem problema nessa diagonal. E, na verdade, o jogador de brancas está segurando, apesar de que as pretas têm total controle da iniciativa na partida. Na partida, no entanto, o Grandélio jogou dama D3, que é pior, né? Apesar de pressionar F5, apesar de defender D5, ele está defendendo e pressionando as casas erradas. Ele deveria estar preocupado com esses peões. O Magno joga o cavalo em E4, ameaçando duplamente B2. Nós vemos torre B1 segurando, mas agora ele inclusive demorou bastante tempo para jogar esta sequência. Veja que o Grandélio está com 20 minutos no relógio. E agora a mesma lógica de dama em A5, perdão, né? Ameaçando o peão de A. E na verdade, o dama em A5 ele não somente ameaça o peão de A, como ele também está ameaçando aqui, caso o Grandélio tente algum contra-jogo, uma ideia de dama D2 que mata por completo a posição, né? Então, apenas para demonstrar, se A3 por parte das brancas, simplesmente defendendo o peão, bispo toma seguido por dama toma, e pretas têm uma vantagem material muito grande. O jogador de pretas, além de estar ganhando os peões, vai também conseguir correr com o peão de C passado, tem o peão de A que também vai ficar passado, e por consequência não tem muito que as brancas possam fazer, tá completamente ganho. Então, o jogador de brancas não pode simplesmente jogar A3, né? Se ele deixar a dama por A2 ser jogado, sei lá, B3, dama por A2, também tá de boas aqui para o jogador de pretas converter esta vantagem. Então a melhor linha para as brancas é o que o Grandelius vai fazer, é jogar cavalo G5 tentando contra-jogo, né? Então a ideia é, se por exemplo dama por A2, a gente tem cavalo por E4, né? E aí F por E4, dama por E4, tá tudo certo, muito obrigado. Cavalo G5 por parte das brancas tá tentando forçar a troca dos cavalos. Então a ideia é cavalo por, F por, dama por A2, e o jogador de brancas, pelo menos, estabeleceu um forte peão aqui na casa de G5, vai tentar contra-jogo, com ideia de G6, sacrificando o peão, infiltração de dama, e ideias que nós vamos ver ao longo da partida mesmo, né? Brancas estão tentando algum tipo de contra-jogo por aqui. Mas da maneira que nós temos na partida, com dama D2, ofertando a troca de damas antes, né, disso tudo, e a troca não pode ser aceita porque cavalo por dá um duplo nas torres, então força essa dama a sair daqui primeiro, daí cavalo por obviamente não vai levar mate, peão toma, e agora, por exemplo, se eu jogar a dama por G5, tá ganhando também, mas agora, torre por B2, eu forcei a troca de material muito mais cedo, né, então eu forcei aqui a posição para um final de jogo, com a troca das torres sendo mais ou menos forçada, então todo aquele contra-jogo que teria o jogador de brancas é muito mais difícil de fazer porque tem menos material no tabuleiro, né? Ao mesmo tempo, eliminando ali o peão de B e colocando a dama na casa de B2 em vez de A2, a dama tá muito mais participativa no jogo. Você vê? Depois de torre por, dama por, aqui a dama protege o bispo, a dama pode vir para E5 se necessário, se o bispo sair, a dama vem com cheque, e a dama vai tomar o peão de A. Então eu tenho todas as vantagens de tomar o peão de A primeiro, mas tomando o peão de B primeiro é mais preciso, eu elimino o material e eu deixo a dama numa casa mais ativa. E na partida, a única maneira do jogador de brancas jogar isso daqui é tentando desesperadamente algum tipo de empate, tentando desesperadamente algum tipo de perpétuo. Então, o verdadeiro objetivo aqui, por exemplo, do jogador de brancas é tentar jogar o G6 em uma condição que vai expor o rei para tentar algum tipo de perpétuo. Por exemplo, a linha da máquina é dama G3, tocando o peão de D, tentando forçar o bispo a se afastar, né? Para dama voltar, ou para H4 ou para H3, por exemplo, né? Para depois de dama por A2, você colocar a dama em H6 e jogar o G6. E aí, por exemplo, o bispo G7 cai o peão de D. Então, vamos imaginar, dama por D5, você consegue o seu G6, peão toma, dama toma, conseguiu alguma coisa, pelo menos algum tipo de contra-ataque, né? Alguma coisa o jogador de brancas tem por aqui. Na partida, no entanto, as brancas não viram a ideia de tentar forçar bispo E5, então jogaram dama em H5, tentando o mesmo G6, é a mesma lógica de contra-jogo. Nós temos dama por A2, G6, mas aqui as pretas podem tranquilamente jogar H6, e o rei não está tão exposto quanto na outra linha. Ainda é complicado, brancas voltam a dama segurando o peão de D, pretas avançam o peão de A, vem H4 das brancas, pretas avançam o peão de A, dama em F4 das brancas tentando pegar o peão da casa de D6, e aqui, curiosamente, né, se você toma em D5, seu rei tá tão exposto
e você começa a abrir tanto o centro do tabuleiro, eu já falei isso antes, né? Centro aberto, rei exposto, não dá certo, que a partida empata. Acredite ou não. Acredite ou não, brancas têm contra-jogo suficiente com esse peão em G6, com temas na coluna aberta, com cheques ao longo dessa diagonal que a dama não pode mais deixar, que o jogo tá empatado. Mas é claro que o Magnus vai ver tudo isso, vai jogar A3, deixa D6 cair, joga dama B2, e este peãozinho vai correr. Bispo por C5, A2, dama cheque, e H8. E nesta posição, olha que complicação. É muito complicada a posição. Grandelius tem apenas 30 segundos. Eu quero que você tente ganhar no caso de bispo toma torre em F8 com uma ameaça gravíssima, tá? Este lance tem uma ameaça gravíssima. Qual é a ameaça? A ameaça é bispo toma bispo. Se você tomar de rei, dama em F7. E se você tomar de dama, né? Aí dama é 1. E aí você perdeu, né? Porque vai ser, por exemplo, se você jogar dama aqui, bispo toma bispo, cara. E você perdeu o jogo. Porque se você tomar de dama, dama E1, nós vamos acabar trocando as damas e você perde a sua dama recém-promovida. Tem muita complicação. Então, se bispo toma, qual que é a resposta? Você tem que tirar o bispo daqui. Você tem que jogar dama cheque, forçando o adversário, por exemplo, né, a ir para a casa de H2 e bispo cheque antes de promover, por exemplo, né? Ou, claro, né, dama por H4 cheque, que também vai levar uma sequência de checkmate com bispo D4. Dama por H4 e G1, bispo D4, e daí você promove também dá certo. Na verdade, aqui você vai ganhar o jogo por mate, né? Então, na verdade, tá muito complicado, né? Se bispo toma torre, você teria que ver dama cheque. Se rei H1, por exemplo, né? Dama por H4, todas aquelas ideias. Mas o Grandelius decide jogar rei H2 de antemão. E o Magnus, para manter tudo simples, troca as damas, né? E depois joga a torre em D8. Então ele tem duas ameaças. Ele saiu da ameaça do bispo, tá ameaçando ganhar o peão de D, tá ameaçando promover dama. Não dá para segurar ambas, você vai ter que entregar a torre no peão. Não tem muito o que você possa fazer para evitar isso. Então, Nils Grandelius abandona a partida e nós temos a primeira vitória clássica de Magnus Carlsen deste ano, acredito eu, e a primeira Benoni que o Magnus joga numa partida clássica desde os seus 9 anos de idade. Em pouquíssimos lances, ficou ganho em 20 lances, né, do Nils Grandelius no dama D3 e finalizou a partida apenas 16 lances depois. É isso, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!